Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele por mais um dia nesta vida, por mais uma oportunidade. Nós estamos por aqui, pela misericórdia de Deus. Esse Deus que criou esse universo infinito. Chame Ele o nome que você quiser. Mas Ele é um Deus único, Deus de amor, e que nada existe fora deste amor. Agradecemos a Ele por mais uma oportunidade. Você aí, aonde você se encontra neste momento, em qualquer lugar no planeta Terra. Se você está conosco pela primeira vez, escreva aí, ajuda nós a divulgar essa pesquisa. É uma pesquisa, não é uma nova doutrina, não é uma religião, mas é uma pesquisa raciocinada. Nós estamos estudando, no nosso estudo Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz. Nós estudamos agora Vida Além da Vida. Nós estamos estudando a coletânea de André Luiz, começando pelo nosso lar. O nosso lar é uma cidade celestial que fica sobre o Rio de Janeiro. É uma cidade espiritual. André Luiz está descrevendo para nós o que se passa do outro lado da vida. Hoje nós vamos gravar o capítulo 12, 12º. No capítulo anterior, André Luiz foi até o Bosque das Águas. E lá ele recebeu um conhecimento, revelações, que ele ficou estupefato, ficou maravilhado. Tanto que ele passou aquela noite meditando quantas coisas ele tinha que aprender, que ele não teve tempo para aprender quando estava na terra, no corpo terreno. Hoje nós vamos falar sobre o umbral, os lugares trevosos, onde ele ficou por 8 anos, sem perceber, até que derrubasse por terra o seu orgulho, o seu egoísmo. E então buscasse a Deus em oração. Então ele saiu daquela vibração, porque umbral é uma vibração espiritual. Cuidado, como disse o Mestre Jesus, no que você pensa. Porque essas dimensões são mental, você cria ela na mente. Chega e a mente materializa. Então, quando Lisa chegou, percebeu a curiosidade de André Luiz. Ele percebia, já estava conhecendo André Luiz. Então disse: André, fala logo o que você está querendo falar, perguntar. Eu queria perguntar para você sobre umbral. O que é umbral? Umbral, André Luiz, explicou ele, é o lugar de entrada, o portal. Quando você, na Terra, quando você ia para um hospital, o que você fazia? Primeiro você ia na portaria, né? Fazia ficha, mostrava os documentos. Depois que a ficha estava pronta, que via que você sabia o que você precisava, então você era conduzido para dentro
do hospital. A firma era a mesma coisa. Precisa saber o que você vai fazer lá. Você tem que ter certeza do que você vai. Então, o portal é a entrada. Por que treva? Treva, André Luiz, é a mente, é o miasma, é os pensamentos daqueles que não quer conhecer a luz, aquele que não aceita qualquer tipo de religião materialista. Porque você percebe que a própria igreja, como se criou a Igreja Católica, o inferno de tormenta, mas eterno, mas para amedrontar. Percebe a diferença do umbral que é constatado na doutrina dos espíritos do que o umbral, o inferno ou purgatório da igreja, da religião. Porque a religião, ela criou o umbral, criou o inferno, criou o purgatório, criou Satanás para amedrontar. É para criar pânico. É terrorismo, é ameaça. Você não serve a Deus na religião por amor, mas por medo. Percebe, André Luiz, que quando você estava lá, você só pensava no mundo. Você queria que as coisas fossem feitas como você era no mundo, porque você era médico, você achava que você era superior aos outros. Mas no mundo espiritual, somos todos iguais. Você percebe que o nosso governador, o trabalhador, todos são iguais. Não tem diferença. Então, purgatório é mais ou menos, o portal, é mais ou menos do que o purgatório. Porque aqui você precisa expurgar alguma erro, alguma falha. Porque aqui você não muda, André Luiz, por mérito. Senão você já estava dentro do lar há muito tempo. Porque a sua mãe, ela vivia todos os dias, as folgas dela vinham no nosso lar. O nosso irmão Clarencio, todos os dias vinha no umbral onde você estava para ver, esperando você se redimir. Você sai dessa dimensão quando você quer. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Então veja que quando você se compreendeu ser um filho de Deus, ser um herdeiro, você pediu, você implorou, você orou, você saiu da dimensão. Quando você sair da dimensão, o mentor pode ouvir você, ver você e você pode ver ele. Bom, o mentor te via, né? Você é que não via ele. A dimensão sua cegava os seus olhos. É como os ateus, os religiosos críticos. Nós queremos aproveitar nesse vídeo, capítulo 12, que fala sobre as trevas, né? Fala da escuridão, que é então de um vídeo que está circulando na internet de um cidadão dizendo que essas trevas, esse portal trevoso do nosso lar, que a colônia do nosso lar, é uma farsa. Foi Chico Xavier que inventou. Chico que inventou esse portal aí das trevas, né? Foi ele que inventou. Porque ele baseou isso, como ele era católico, do inferno
e do purgatório. Então ele inventou isso daí. Eu quero dizer a este senhor, se ele sabe ler, eu vou mostrar dentro do Evangelho a coisa que você, com certeza, você é daqueles que saiu da igreja, mas a igreja não saiu de você. Se você acreditasse na reencarnação, você saberia que você é um fariseu reencarnado. Aqueles que andavam junto com Jesus, não para ouvir, saber, entender, receber sabedoria, mas para atrapalhar ele, para desmentir ele, para pegar ele no erro. Você é aquele que Jesus disse para Pedro, Pedro, deixa eles são cegos dirigindo o cego. Se você sabe ler, pelo menos, eu vou provar para você que não é invenção do Chico, não. O nosso lar não é a única cidade espiritual no Brasil, não. No Brasil existem 144 cidades. O umbral não foi criado pelo Chico, não. Chico não copiou do inferno e do purgatório, não. Se você sabe ler, pelo menos, né? Porque pela tua ignorância, você deve saber pouco ler. Ou senão é aqueles decoreba, que decora as coisas e não sabe explicar o que decorou. Você vai lá no livro do evangelista Lucas, Dr. Lucas, na parábola do rico e o Lázaro. O rico e o Lázaro, o Lázaro estava, quando Jesus fala que Lázaro estava na colônia espiritual de Abraão, onde Abraão estava. É uma colônia espiritual. Onde é que o rico estava? Nas trevas. O que é as trevas? É umbral, meu colega. Se você ir no último livro da Bíblia, examinar o Apocalipse, no final do 3º milênio, João Evangelista contempla uma cidade celestial sobre Jerusalém, e ele chama de a Nova Jerusalém, porque é semelhante a Jerusalém. E lá ele fala, e lá vão viver os descendentes do filho homem, dos filhos masculino, da descendência de Jacó. Se você raciocinar, se você tiver algum neurônio, tiver deixado essa fé cega religiosa que você tem e raciocinar com razão, você vai perceber que não só Jerusalém, mas vai ter que ter mais. A colônia espiritual onde estava Abraão é uma. A filha, Jacó não teve 12 filhos só, não. Ele teve uma filha, mulher. Essa filha, mulher, ela tem descendência. Terá uma colônia espiritual para a descendência dela. Jacó teve um irmão gêmeo, chamava Saul. E as descendências de Saul vão para onde? Eles também devem ter uma colônia espiritual para eles. E os descendentes de Ismael, o primeiro filho de Abraão, que é os árabes, os muçulmanos, eles também devem ter uma colônia espiritual. Portanto, não é só Jerusalém a colônia espiritual em Israel, como no Brasil. No capítulo, se você já leu, se você
está criticando o nosso lar porque você leu o livro ou assistiu o filme. No capítulo 10, Lisa fala para André Luiz sobre a colônia Nova Alvorada. Isso foi em 1934, né? 50 anos depois, dois médios separados conta a história de a médium masculina, feminina, conta a história da Patrícia. Fala da alvorada, da Nova Alvorada. Tem um outro livro de outro médium, fala de um jovem, Luiz Sérgio. Ele também é da Nova Alvorada. É a colônia espiritual que Lisa fala para André Luiz. Essa colônia já existia antes do nosso lar. É maior e mais moderna. Fora essa, meu querido, existe mais 144. Só ao nosso lar psicografou Chico Xavier. Então, Chico Xavier não inventou, não. Porque além das colônias espirituais, se você não sabe, existe pronto-socorro nesses lugares trevosos para ajudar. Porque a tua igreja vocês não perdoam, porque vocês negociam. Porque o perdão e a condenação foi a igreja que inventou. Essa que você saiu dela, mas ela não saiu de você. Para negociar, para barganhar. Vocês fazem uma coisa que é crime, tanto material como espiritual. No Brasil é crime, isto é estelionatário. Você vende uma coisa que não é sua. O céu não é propriedade tua. O evangelho não é monopólio de vocês. O evangelho de Jesus é o monopólio da humanidade. Portanto, meu amigo, se Chico Xavier é mentiroso, você chamou Jesus de mentiroso, porque Jesus fala de uma colônia espiritual e fala de um umbral, que ele fala lugar de trevas. Lugar de treva é umbral. Jesus é mentiroso, é? João Evangelista fala da Nova Jerusalém. João Evangelista é mentiroso, só você é verdadeiro? Chico Xavier é mentiroso na sua maneira de pensar, só que o Chico Xavier deixou um legado de 540 livros de autoajuda, testificando que o Evangelho de Jesus é a única verdade, é o único ensinamento que pode trazer paz para o mundo e trazer unificação para a humanidade, coisa que a tua igreja, a tua religião, a política nunca conseguiu e não vai conseguir, porque todo mundo é igual a você. Egoísta, orgulhoso e preconceituoso. Preconceito é nojento, é baixo, é medieval, é do tempo da caverna. Será que você não vai se converter, não? Será que você não vai conhecer a verdade para ela te libertar? Tenha cuidado mesmo. Chico Xavier deixou 540 livros de autoajuda. Você escreveu algum livro? Se você acha que o nosso lar é uma mentira, você colocou aí uma proposta melhor do que a dele? Ou você é daqueles que acha que vai morrer e vai dormir no túmulo, não é? Esperar Jesus voltar, porque o teu Jesus, o Jesus que você criou, é o mesmo Jesus que a igreja criou lá no Velho Testamento. Explica aí, se você sabe tudo, você explica para os seus internautas, seus seguidores, por que é que a igreja não aceitou o primeiro casal no 6º dia da criação. Deus criou o homem e a mulher no mesmo dia e abençoou. E deu a oportunidade de crescer e encher a terra do vosso fruto. Por que é que a tua igreja não aceitou e criou Adão e Eva, que é uma farsa? E amaldiçoou o homem e a mulher. É o contrário. Me responda para os seus internautas aí. Por que é que a igreja, a tua igreja, a sua verdade, não aceitou os 10 mandamentos?
E criou uma outra lei que é o contrário dos 10 mandamentos. Tinha alguma coisa de errado no primeiro casal? Na criação do primeiro casal? Tem alguma coisa de errado nos 10 mandamentos para criar uma outra lei? Por que que a tua igreja não aceitou o Messias, não aceitou Jesus? Vocês falam que os judeus, os hebreus, não aceitaram o Messias. Vocês também não aceitaram até agora. Você está em cima do muro. Vocês não sabem se serve a Moisés ou se serve a Jesus. Se você saber ler, você vai ler que Jesus disse que não se serve a dois senhores. Você ama um, odeia o outro. Ou você tem que decidir, ou você segue a Moisés ou segue a Jesus. Não se coloca vinho novo em odre velho. Não se coloca pano novo em remendo novo em pano velho. Você não pode entender isso, porque certamente você não sabe ler. Você é decoreba. Então tenha cuidado. Você não é eterno. Você está naquela que você vai deitar, vai morrer e vai dormir e esperar o teu Jesus voltar. Porque é outro Jesus. O teu Jesus foi embora há 2024 anos e não voltou até hoje. E quando ele voltar, ele vai desfazer tudo que ele fez. Você é cego. Você é surdo. Você não sabe ler, pede para alguém ler para você. Conhece a verdade que ela te liberta? Você vai desencarnar um dia. Você vai deixar esse corpo físico. Você vai ter muita dificuldade do outro lado da vida. A pensar que você vai dormir lá, que você não vai dormir não. Agora, se você for dormir lá, bom pesadelo para você. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um evangelista. Eu prego o evangelho de amor, que nada existe fora deste amor. A verdade de Deus, que não é a Bíblia, é o evangelho, que é um amor incondicional. Nós servimos o Deus que Jesus pregou, o Deus único, não é três, não. É um. Jesus não é Deus, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus. E não é o unigênito, não, é o primogênito. E nós não somos servos de Deus, nem servos de Jesus. Nós somos filhos de Deus, irmão de Jesus. Quer aprender? Entra no nosso grupo. Estuda conosco, faça pergunta, nós vamos ensinar para você o evangelho de verdade, não a mentira que a tua igreja prega. Ela inventa porque não sabe responder. Você não sabe de onde você veio, nem para onde vai, nem quem é você, o que é que você está fazendo aqui. É uma pena. Jesus te ama. E um dia, você tem a eternidade toda para se converter. Um dia você vai compreender a verdade. Saudações em Cristo Jesus, que é o nosso Mestre e Senhor.